Tem alguma história assim legal que você possa contar pra gente da PRF? Você participou? Porque eu tô achando você um cara muito tranquilo para ser policial. Você já teve alguma abordagem que você teve que ser um pouco mais enérgico? Botar para fora esse leão que está aí dentro? Então, a PRF, a gente trabalha muito na questão da cidadania, né? Nossas abordagens, elas são sempre pautadas pela legalidade, pela cidadania. Então, nossa abordagem é muito tranquila, né? Desde um atendimento de um acidente até uma ocorrência que envolve criminalidade, a gente procura sempre desenvolver essa tranquilidade, né? Porque ajuda a gente ter uma boa tomada de decisão, são frações de segundo para tomar decisões importantes, então a gente precisa ter essa tranquilidade. A gente busca muito isso no nosso dia a dia. Né? Nossos treinamentos também exigem, né, e desenvolvem isso na gente. Tem alguma historinha para me contar sobre? Então, história. Cara, as histórias também não, né? de acidentes, né? São as histórias, às vezes, bem dramáticas, né? Uma vez a gente estava encerrando o nosso serviço e vamos fazer uma última ronda, que é um deslocamento, né? Um policiamento, uma atividade de fiscalização para ver como é que está o trecho e tal. Vamos fazer uma última ronda aí, antes de encerrar o expediente, né? A escala de 24 horas. E aí era lá no interior do Rio Grande do Sul, região de terra de areia. Sim. Para ter uma ideia do posto que eu trabalhava, ele nem existe mais. Na época da duplicação da 101, decidiu-se que não teria posto, enfim. Aí olhamos no morro assim, tinha uma fumaça. Assim, tem alguma queimada, alguma coisa lá, enfim, de alguma plantação, sei lá. E conforme foi se aproximando, a gente viu que os carros começavam a dar luz alta para nós, 1, 2, 3 vezes, e a gente, tem alguma coisa ali na frente. Que não tá legal. Aí quando a gente foi se aproximando, começou a ver um comportamento, a gente estuda o comportamento da rodovia, né? Dependendo do comportamento que a rodovia tem, a gente sabe o que está acontecendo lá na frente. Sim. A gente, tem alguma coisa. Dito e feito, chegamos lá, tinha um acidente lá, começando um fogo, né, bem forte, envolvendo um caminhão de tinta, um caminhão esses de tanque de combustível e um caminhão com cachaça. Tudo coisa inflamável. 3 veículos envolvidos lá. Não era um engavetamento, mas se embolou 3 veículos lá. Um estava entrando para uma cidade, o outro não viu, acabou dando uma colisão e pegou um fogo. E foi o maior acidente com incêndio da história daquela região ali. E foi bem interessante, assim, bem trágico, bem triste. Quando a gente chegou lá, o colega foi para o outro lado, né, para fechar a via, eu fiquei com a viatura do lado que a gente tinha chegado. E lá pelas tantas veio um dos envolvidos lá, queimado pelo fogo já. Seu guarda, me ajuda, e meio que caiu assim, se ajoelhou na minha frente. Aí quando eu fui pegar ele, já chegou a ambulância, levou ele respirou fumaça, né, ficou bem mal na hora assim. E a ambulância levou ele, enfim. Depois eu nem quis saber, para acabar não ficando triste, com a situação mais triste, né? Sim. Mas ele estava numa situação bem crítica naquele momento. Parece coisa de cinema assim, mas é coisas que acontecem na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? As rodovias são espaços, né, que os acidentes realmente são muito marcantes, né? Vocês precisam de um preparo psicológico bem grande para poder enfrentar uma situação como essa, né? Isso, a gente está sempre trabalhando essa questão psicológica, né? Sempre atento a questão da saúde mental, né? E como vocês lidam com isso? Qual o tipo de trabalho que é feito em cima disso para que vocês possam ter essa saúde? A instituição tem projetos aí na área do atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Alguns colegas buscam aí o conforto espiritual. Eu busquei isso. Teve em um momento da vida que eu tive que procurar esse conforto espiritual. Aí acabei indo para essa área da capelania, né, que eu participo, aí é o NIPAS, que me ajudou numa fase difícil, né? Me ajudou a literalmente ficar de pé, assim, emocionalmente falando, e espiritualmente também. E o legal é que disso começou um trabalho, né? Um trabalho social, um trabalho voluntário pela capelania. E para quem não conhece o que é uma capelania... Isso, eu te perguntar, o que é a capelania? Então, a capelania, ela é uma instituição que ela trabalha essa questão espiritual. O que um capelão faz?
Um capelão, prioritariamente, ele faz visitas. Tem muita capelania que se dedica somente à atividade de capelania hospitalar, que é o que tem de mais basilar na capelania. O capelão, ele recebe um treinamento, então ele vai e visita pessoas no hospital. Então ali enfermas, né, sob cuidados médicos, e faz ali... O capelão seria um padre? Ele pode ser ligado a uma igreja católica, uma igreja evangélica, Sim. ou pode ser ligado a uma instituição que nem a nossa, que ela é independente. Ela não é ligada a nenhuma igreja ou religião específica. Assim? Basta ser cristão, né? Tem que acreditar em Jesus Cristo. Aí participa de um treinamento, inicialmente um treinamento de um dia, depois tem especializações, e aí a pessoa, né, está apta, qualificada para prestar essas visitas de capelania. Pode visitar hospitais, aí vai lá, ora pelos enfermos, né, leva uma palavra de esperança, muitas vezes ora até pela família, né, da pessoa que está ali, não só pela pessoa, pelos familiares. E essa é uma das modalidades. A nossa capelania Unipas, ela tem 16 modalidades. Uma é hospitalar, tem outras como trabalho social, a gente arrecada mantimento, cesta básica, que nem agora para o Rio Grande do Sul, né, teve vários momentos de arrecadar roupas, ou então levar, né, donativos, cobertores, que nem a gente levou para o Rio Grande do Sul algumas semanas atrás. Então são várias modalidades. Tem uma que eu faço muito, que é a capelania parlamentar. A gente vai, leva uma palavra, ou às vezes até alguma demanda, né, da comunidade para políticos, né, deputados, vereadores, até prefeitos, né. Então é um trabalho bem amplo. Não é só a questão de levar uma palavra, uma mensagem ou fazer uma oração. Sim. Às vezes é fazer um trabalho de fato, né. Teve capelão que agora na situação do Rio Grande do Sul foi lá e ajudou o pessoal a limpar uma casa, né, tirar Sim. ali o barro, o lodo. Então é um trabalho que pode ser feito pós-desastre, tem até uma especialização nisso, capelania pós-desastre. Tem uma enchente ou tem um furacão, enfim, alguma calamidade. E aí o capelão é uma das pessoas que vai lá ajudar, né? Às vezes até preparar um alimento para a pessoa que está ali, ajudar a distribuir, ajudar a levar algum donativo ou ajudar até a reconstruir uma região. Então é algo bem amplo, não é só a oração, até eu digo, não é só o orar. Também tem a ação, né? Oração, orar e a ação. E a ação. Então o capelão é essa pessoa qualificada para isso. Por exemplo, às vezes um pastor, por exemplo, até um padre não vai ir até uma região de conflito. O capelão ele tem treinamento e qualificação e tem a vontade de fazer isso. Então é o profissional ou o voluntário que vai lá e faz esse serviço. Por exemplo, tem uma modalidade que é capelania ribeirinha. O pessoal vai lá no Amazonas, lá, levar uma mensagem para os índios. Então é um trabalho bem diferente do que um pastor faria, por exemplo, né? Mas isso é dentro da PRF, né? Não, essa é uma capelania que eu faço voluntária fora, ela é independente, é fora da polícia. Existe um projeto, que tem alguns colegas até aqui no estado que participam, que foi uma capelania dentro da PRF com uma outra instituição, mas foi meio que desativado. Essa capelania que eu participo é uma capelania independente, é no meu horário de folga, no meu horário de férias, é independente da polícia, né? É um trabalho voluntário que eu desenvolvo. Dentro da PRF não existe essa capelania? Porque eu pergunto porque existe a capelania dentro da Polícia Militar Isso. Polícia Militar, perdão. Isso. Dentro da Polícia Militar existe a capelania, né? Isso, capelania. Dentro da PRF não. Tem uns colegas que fizeram um treinamento para isso um tempo atrás, mas não existe essa formação atualmente. Existe um tempo atrás, eu não participei dessa formação na época, mas existem instituições que nem Polícia Militar, Forças Armadas, que tem o profissional que ele é membro, né, dessa força e ele tem a função de capelão. Por exemplo, no Exército, o cara treina como militar, mas ele tem a função dentro do Exército de ser capelão. Na PM também é a mesma coisa. Ele é um concursado, fez um concurso como qualquer um e lá ele fez essa especialidade, enfim, ele é um capelão da instituição. No meu caso, eu sou um capelão de uma instituição como se fosse uma ONG, né, independente, que é a Unipas, né? A Unipas ela surgiu nos Estados Unidos,
fazendo capelania para uma polícia americana, e aí cresceu, se espalhou pelo mundo, está em vários países, está em todos os estados do Brasil. O de vocês também é da Unipas. Isso, essa que é Unipas, né? Que é essa que eu tô com a camiseta hoje aqui.